todos, gostaria de saudar você que nos assiste nessa manhã de domingo, com a graça, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma imensa honra para nós podermos compartilhar da Palavra de Deus aqui na Igreja Presbiteriana de Batovi. Que o Senhor continue abençoando o seu lar, a sua família. Nós queremos compartilhar também a leitura da Palavra de Deus, que está no Salmo 111, que fala das obras magníficas de Deus. No mês da família, nós sabemos que Deus ele tem uma aliança de graça, de amor, de preservação, de cuidado para com as nossas famílias. E nós agradecemos ao Senhor, porque sabemos que é por causa dele, por causa do seu poder, da sua maravilhosa soberania sobre nós, sobre as nações, sobre as nossas famílias, que nós podemos estar aqui, sabendo que é o Senhor quem cuida de cada um de nós. Então a palavra do nosso Deus nos diz assim: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revela prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Então nós damos graças ao Senhor, porque Deus tem cuidado das nossas famílias, dos nossos lares, da nossa igreja, e nós cremos que Deus ele tem concedido realmente proteção para os nossos lares, para nós esse tempo de pandemia, onde nós temos que nos proteger na nossa casa, nós devemos sair apenas para aquilo que é essencial, e nós queremos agradecer a Deus por todo o cuidado que Ele tem tido para conosco e para com a nossa família. Agradecer também aos nossos aniversariantes dessa semana. Fizeram aniversário no dia 16 a Samara e o Bruno Canova, que Deus possa abençoá-los. E hoje, dia 17, é o aniversário da Raquel, que Deus também continue concedendo ricas bênçãos sobre sua vida e sobre suas famílias. Queremos também nessa manhã agradecer ao Senhor pela vida dos nossos missionários. Terceiro domingo do mês nós fazemos um momento missionário. Quando a igreja estava se reunindo, quem fazia esse momento era o Odair, mas ele enviou para nós aqui um pequeno relatório, e onde ele detalha aqui o apoio financeiro e em orações também, que a igreja tem apoiado no campo missionário 3 famílias de missionários, na sua nobre tarefa de propagar o Evangelho de Cristo, aqueles que ainda não o conhecem. Então a nossa igreja tem ajudado o reverendo Dirceu Amorim de Mendonça, sua esposa Tirza. Eles estão na cidade e região de Huelva, na Espanha. Que Deus continue abençoando suas famílias ali na Espanha. Também o reverendo Ademir dos Santos Menezes, esposa Esther, pastorado e trabalho evangelístico junto às comunidades ribeirinhas do Rio Amazonas e seus afluentes. Que Deus também continue cuidando de vocês e abençoando ricamente, protegendo. O missionário também Sérgio Altrão e a esposa Cláudia, no projeto de implantação da congregação na cidade de Virgem da Lapa, Minas Gerais, Vale do Jequitinhonha. Esse trabalho é parceria também com a IPB do Jardim Apurá, da cidade de São Paulo. O representante missionário ali é o presbítero
Dalton. Então, todo terceiro mês a gente ora, agradece, lembra que a nossa igreja tem enviado, nesse primeiro quadrimestre do ano de 2020, janeiro a abril, foi arrecadado um total de R$ 3.600, sendo devidamente transferido aos missionários. Então, nós louvamos ao nosso Deus pela sua conscientização. Você que é membro da nossa igreja, que mensalmente está na retaguarda por meio das orações, por meio do apoio financeiro, e que realmente esses valores e as nossas ofertas que chegam ao campo missionário possam fazer com que esses irmãos se sintam motivados a continuar cumprindo a ordem de Jesus, que é ide a todo mundo e anunciai o Evangelho. Então, que Deus abençoe, que Deus proteja eles também, nesses lugares também como a Espanha, que também sofreu muito com o Covid-19, o estado do Amazonas também, Vale do Jequitinhonha também nós sabemos que é uma necessidade muito grande, carência de muitos cuidados. Então, Deus abençoe todos os missionários. Então, iremos fazer uma oração nesse momento. Abaixe sua cabeça, que Deus possa continuar abençoando e cuidando tanto dos aniversariantes, quanto também dos nossos irmãos missionários. Pai de amor, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa manhã de vida, onde nós podemos ouvir a Tua Palavra, saber que foi a Tua misericórdia que se renovou sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias e sobre a nossa igreja. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida dos nossos aniversariantes dessa semana. Peço que o Senhor continue cuidando, Pai, da Samara, dando muitos anos de vida para ela, na Tua presença, que ela continue crescendo na Tua graça, no Teu conhecimento, abençoe seu lar, todos os seus familiares, Pai. Cuida também do Bruno, Pai, que o Senhor continue consolando seu coração, o Senhor continue renovando as suas forças, o Senhor continue abençoando ele, a sua esposa, Lisvânia, a sua filhinha, a Giovana, que ele saiba que o Senhor está cuidando dele, Pai, e jamais o irá desamparar. Abençoa também a Raquel, obrigado, Senhor, pela vida dela, obrigado pela família que o Senhor constituiu para ela, juntamente com Miqueias. O Senhor continue abençoando ela, Pai, que ela continue sendo essa serva do Senhor dedicada, dedicada no seu lar, que ela continue sendo uma imensa bênção, um instrumento nas Tuas mãos. Cuida também das suas filhas, dos seus genros, do seu netinho, da sua netinha que está vindo agora também. Que o Senhor continue, Pai, derramando as Tuas ricas bênçãos, Senhor, sobre a vida da Tua serva e da Tua filha. Obrigado, Pai, também pelos missionários que a nossa igreja tem apoiado. Que o Senhor continue cuidando deles, Pai, em cada um dos seus campos que o Senhor os enviou, que o Senhor tinha chamado para a vida deles, que eles continuem ali sendo um instrumento de pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Que tanto na Espanha, o reverendo Dirceu, quanto no Amazonas, que o Senhor venha abençoar o nosso missionário Ademir, e também no Vale do Jequitinhonha, cuidando do Sérgio. Cuida dessas famílias, Pai, que têm aceitado o Teu chamado, Senhor, de levar as boas novas de salvação, de esperança, de amor, e da certeza que sabemos que essa ordem, Pai, que veio do Senhor Jesus, e eles têm cumprido. O mais maravilhoso é saber nesse momento também, Senhor, que o Senhor também enviou o Teu Santo Espírito para cuidar, capacitar, encorajar esses irmãos. E agradecemos também porque o Senhor nos dá esse privilégio, como igreja de Batovi, de poder apoiar, de poder compreender o quão importante é esse trabalho missionário, que muitas vidas, muitas famílias sejam transformadas por esse trabalho tão bonito e por essa obediência desses irmãos com suas famílias, de aceitarem o desafio e de usarem todos os seus recursos físicos, espirituais, financeiros, materiais, para transmitir o Teu Evangelho. Que realmente o trabalho deles alcance muitas pessoas e muitas famílias sejam transformadas pelo Senhor. Obrigado, Pai, por essa manhã. Continua cuidando das famílias da nossa igreja,
o Senhor continue protegendo, o Senhor continue mantendo sempre, Pai, debaixo da Tua graça, do Teu poder e do Teu amor. Obrigado por tudo, te louvamos, aceita a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração, que é feito tudo no nome santo e precioso de Jesus. Amém.
Essa manhã também eu gostaria de convidar você e sua família para que nós continuemos meditando na Palavra de Deus. É o mês da família na Igreja Presbiteriana do Brasil e nós estamos trabalhando temas relacionados à família e é um tema muito interessante, muito importante para nós como família de Deus, povo do Senhor, é saber que Deus ele tem sustentado as nossas famílias. Esses tempos tão difíceis de afastamento social, onde temos tantas notícias tristes sobre a proliferação desse vírus, do Covid-19, com tantas famílias já, infelizmente, tendo a triste notícia da perda de seus familiares, tantas famílias que viram seus familiares tendo que lutar pela vida, e graças a Deus já temos mais curas do que mortes, é verdade. Mas nós pedimos a Deus que Ele continue protegendo, e a palavra de Deus mostra que Deus Ele tem uma aliança com a família, e é essa aliança de Deus com a família que faz com que nós tenhamos a certeza de que Deus está no comando de tudo que acontece, e que nada que venha acontecer na nossa história, seja na nossa história pessoal, familiar, ou no nosso país, nas nações, deixa de ter o cuidado de Deus em favor da família. É Deus que cuida e preserva a família, e existem vários textos da palavra de Deus que mostram que Deus ele tem uma aliança com a família. Por exemplo, Salmo 105, a partir do verso 7, ele diz assim: Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. Então Deus ele tem uma aliança com o seu povo, uma aliança especialmente com o povo de Israel no Antigo Testamento, que era uma aliança perpétua, onde Deus realmente prometia cuidar da nação, do povo de Israel. Então Deus, quando Ele criou a primeira família, Ele fez uma aliança, não só com a família de Adão e Eva, mas Deus fez uma aliança com todas as famílias de todos os tempos, em todas as sociedades e em todas as circunstâncias. Então a família que foi criada por Deus, foi criada debaixo de uma aliança do Senhor, de criação, de formação, de preservação da família. E depois do pecado, também Deus ele tem uma aliança de redenção, uma aliança de graça com cada família. A família é a unidade básica da sociedade. Foi a partir do primeiro casal, Adão e Eva, que Deus cria a família, e onde a família vai bem, a sociedade também tende a crescer em diversos aspectos. Mas o mais interessante é saber que tudo que Deus cria, assim como criou a família, é durável e capaz de suportar o teste do tempo. A família tem sido, em todas as gerações, e na nossa não é diferente, duramente atacada pela sociedade, pelo mundo sem Deus. Mas ela continua, debaixo de ataques, debaixo de diversas situações perigosas para ela, caminhando debaixo daquilo que Deus propôs por ela em sua criação, na sua formação e na sua preservação. Então nosso Deus, Ele continua preservando a família. Hoje, em tempos de pandemia, as pessoas buscaram um lugar seguro para ficar. E esse lugar é a sua casa, próximo da sua família, dos seus entes queridos, daqueles que o amam. Famílias inteiras estão em suas casas, em seus lares,
e definitivamente o lugar mais seguro para suportar os reveses da vida é na nossa casa, junto da nossa família. Então não existe lugar mais seguro do que esse, mas acima de tudo, o lugar mais seguro ainda que existe como família é o lar onde Deus é adorado, onde Deus é amado e onde os seus mandamentos são seguidos também, em obediência à sua palavra. E é interessante porque a palavra aliança, ela aparece mais de 300 vezes na Bíblia. A maioria das vezes que ela é citada, 290 vezes, são citações do Antigo Testamento. No hebraico, a palavra para aliança é o berit. E na Septuaginta, que é a versão grega das Escrituras, existem também dois termos interessantes que nos ajudam a entender bem qual o tipo de aliança que Deus propõe, que Deus determina para o ser humano. E existem duas palavras em grego, o diatek e o sinteke. Então no grego é interessante como essa palavra aliança, ela tem dois princípios interessantes. O sinteke, que é uma das palavras para aliança, significa um acordo mútuo entre duas partes em condições de igualdade. O sinteke é uma aliança entre duas partes iguais, que entram num comum acordo, seja num negócio, numa venda, numa parceria, ou até mesmo a gente vê o casamento no civil, que é também um acordo entre duas partes, onde homem e mulher entram em acordo em aliança matrimonial. Então esse tipo de contrato é uma aliança humana, o sinteke. Mas o diateke é uma aliança entre Deus e o homem. E Deus e o homem não se encontram em condições de igualdade. Deus é maior, é o Criador, o homem é a criatura, e Deus ele é infinito e o homem finito. Portanto, Deus, quando ele faz uma aliança dentro desse termo do diateke, da aliança entre Deus e o homem, ele faz essa aliança baseado na sua infinita autoridade e poder. Então o sentido bíblico de aliança, como nós vemos em todas as citações na Bíblia, mostra uma aproximação e um oferecimento de uma aliança que procedem de Deus. É Deus aquele que vem ao homem, oferece um relacionamento com ele e estabelece os termos de relacionamento para que isso se torne efetivo. O homem não pode negociar com Deus, ele não pode discutir os termos e as condições da aliança, ele tem que apenas aceitar, ou infelizmente, como muitos fazem, rejeitar o oferecimento que Deus lhe faz de uma aliança. Mas de maneira nenhuma o ser humano tem condições de alterar a aliança que Deus promete fazer com ele. Então o exemplo supremo de tal acordo é de fato um testamento ou pacto. As condições do testamento não se dão pela igualdade dos que participam, mas sim só por uma pessoa, o testador. A outra parte não pode alterá-las, como não poderia também ter estabelecido o testamento. Então o testamento é feito por uma só pessoa. Então é Deus que oferece para nós uma aliança onde ele estipula os termos. Então a relação com Deus, essa relação que o Senhor oferece para nós, é uma aliança onde Deus oferece por sua iniciativa e graça. A palavra de Deus diz em Isaías 55, versículos 8 e 9, o Senhor falando: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor.
porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então a palavra aliança no sentido bíblico é um pacto de graça entre Deus e os homens. Então Deus fez aliança com diversos personagens bíblicos e também com suas famílias. Então o objetivo de Deus é alcançar aquela pessoa com a sua família e com isso também abençoar outras vidas. O primeiro pacto que Deus fez foi com Adão e Eva. Ele os criou, ele os formou, eles deveriam ser os representantes, eles eram os representantes de todas as famílias da terra, e Deus fez um pacto de obediência, um pacto de obras, que eles deveriam obedecer a Deus, não poderiam comer da árvore da vida, do fruto da árvore da vida, nem poderiam tocar naquela árvore, mas infelizmente Adão e Eva não cumpriram a sua parte, não obedeceram, e aconteceu então a queda humana. A partir do pacto de obras, que o homem não consegue fazer a sua parte, obedecer a Deus, Deus começa a oferecer uma aliança baseada na sua graça. E a gente vê algumas famílias que são personagens da palavra de Deus, que Deus oferece uma aliança, Deus conduz essas famílias para que elas pudessem fazer parte dos planos de Deus. Então nós vemos a história de Noé e da sua família, no capítulo 6 de Gênesis, Abraão e sua família, capítulo 12 de Gênesis, Moisés, também no livro de Êxodo, também serve a Deus juntamente com a sua família. Nós vemos em 1 Samuel capítulo 16, o chamado de Deus para Davi ser o rei de Israel. Então todos esses, Noé, Abraão, Moisés e Davi, eles fazem parte de uma aliança de graça. E essa aliança de graça, ela chega até nós por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, onde nós somos participantes agora de uma nova aliança. Uma aliança agora duradoura e eterna. Então, em todas essas famílias, uma característica interessante é porque Deus faz aliança com algumas regras importantes. É sempre Deus que propõe uma aliança de graça e preservação antes de qualquer ação desses personagens. Então é muito interessante nós pensarmos que mesmo que a gente passe por uma situação tão difícil como agora, Deus ele está realmente cuidando que a sua aliança de proteção da família permaneça de pé, de tal maneira que Ele que cuida de todos os detalhes dessa sua aliança de graça, uma aliança que é eterna, de preservação das famílias. Então Deus ele propõe a aliança de graça e preservação antes de qualquer ação desses personagens. A palavra de Deus diz que Noé achou graça diante de Deus em um mundo corrompido. Deus olhou para Noé e viu a vida de Noé, que ele era um homem preparado pelo próprio Deus para ser diferente na sua sociedade. A gente vê também a história de Abraão, que ele recebe a ordem de sair da sua casa, e é interessante porque a história de Abraão, que está no capítulo, começa no capítulo 11 de Gênesis, ela mostra que a família de Abraão estava debaixo de um luto, porque o texto nos versículos 27 e 28 mostram como que era a família de Abraão. Diz lá o texto: são estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Hará. E Hará gerou a Ló, que era o sobrinho de Abrão. Morreu Hará na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, Sarai era estéril,
não tinha filhos. E o texto no versículo 31 diz que tomou Tera Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur, dos caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram, e havendo Tera vivido 205 anos, ao todo morreu em Harã. Então a gente vê que a família de Abrão, ela é uma família que está de luto, tanto pela morte do irmão, quanto do pai de Abrão. Então Deus ele tem um compromisso com a vida e com a preservação das famílias. Deus chama Abraão depois, para preservar sua vida, família e também muitos milhões de famílias, que a promessa de Deus era para que ele fosse, a partir de Abraão, formado uma grande nação. A partir de Abraão, Deus derramaria da sua bênção. Nele seriam benditas todas as famílias da terra. A gente também vê a história de Moisés, como ele é chamado por Deus, mas antes dele ser chamado por Deus, em Êxodo, a gente vê que a história mostra Deus protegendo Moisés, protegendo a vida dele, porque Faraó queria realmente matar todos os meninos de Israel. Então Moisés ele é protegido por Deus. E ele é chamado para ajudar na libertação das famílias do povo de Israel. Então ele vai conduzir pelo deserto e ali ensinar as famílias das 12 tribos de Israel. E a gente também vê outra história interessante, outra pessoa que Deus tem uma aliança, que é Davi. Davi é chamado o meio das ovelhas, ele é um pastorzinho. Mas antes de mais nada, a gente precisa lembrar da história de Ruth e Noemi. Deus salvou a vida de Ruth, conduziu ela a um casamento com Boaz, e Boaz foi bisavô de Davi. Então, é a história de Ruth, de Noemi, que providencia o pano de fundo, para mostrar que a família de Davi, que já era cuidada e abençoada pela graça de Deus. Deus já tinha uma aliança de graça com a família de Davi, antes mesmo dele nascer. Então, Davi se torna um servo de Deus, rei de Israel. E Deus dá a Davi um reino sem fim, que se realiza plenamente na pessoa de Cristo, que é o filho de Davi. O Salmo 89, versículos 3 e 4, ele mostra Deus falando dessa aliança. O texto diz, Salmo 89, versículos 3 e 4: Fiz aliança com o meu escolhido, e jurei a Davi meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade, e firmarei o teu trono de geração em geração. Então a aliança de Deus é uma aliança que mostra a graça de Deus trabalhando na vida daqueles homens. Noé, Abraão, Moisés, Davi, todos são chamados, escolhidos, antes mesmo deles conhecerem e compreenderem essa aliança que Deus havia feito com eles. Então Deus também, Ele, antes mesmo de nós nascermos, da nossa história começar, Deus ele já tem uma aliança de graça determinada para a nossa vida, para a preservação das nossas famílias. Então Deus ele tem um plano que ele executa, que vai até mesmo além da nossa capacidade de viver uma vida conforme o que Deus gostaria que nós vivêssemos. Então a aliança de Deus é sempre uma aliança que mostra a graça, favor imerecido para homens que eram pecadores e falhos. Noé, depois de uma história tão linda do dilúvio, onde Deus vai dando ordens, mostrando para ele como ele deve se comportar, e ele obedece ao Senhor na sua geração, e realmente o Senhor cumpre, o dilúvio cai, e a família de Noé é protegida,
entrando na arca, e Deus ele protege eles no meio daquele dilúvio, aquela arca de salvação, e após a arca ter pousado na terra, e eles descerem, Deus ele renova a sua aliança com Noé, ele coloca nos céus o arco-íris para que a humanidade sempre se lembrasse da aliança de Deus de preservar as famílias. Mas após o dilúvio, após toda essa renovação de aliança, Noé fica bêbado e amaldiçoa um de seus filhos. Quando a gente vê a história de Abraão, o pai da fé, um homem que é obediente, um homem que Deus abençoa com a vida do seu descendente, que é Isaac, mesmo sua esposa sendo estéril. Mas é interessante que em alguns momentos Abraão não consegue proteger a sua própria esposa em terras estranhas. A gente vê a história de Moisés, o libertador, o legislador da lei, que trabalha ali para que a lei de Deus chegasse até o povo de Israel, que conduz o povo pelo deserto. Mas há um certo momento que Moisés, ele, irritado com a conduta do povo, ele bate o cajado 2 vezes na rocha, desobedecendo a Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus, um tremendo guerreiro, sempre debaixo das ordens de Deus, um homem que gostava de cantar ao Senhor, inspirado para escrever salmos maravilhosos, como o 23 e tantos outros. Mas esse homem comete adultério com Batseba. Sua família, em muitos momentos, vai de mal a pior. Mas ainda assim, Deus, na sua infinita graça e misericórdia para com a família de Davi, mesmo com a morte do seu filho, com Batseba, em seguida, Deus manda que Batseba tenha um filho chamado Salomão. E Salomão nasce para ser aquele que seria amado pelo Senhor. Então podemos dizer que a aliança de graça que Deus faz com todos esses homens, ela só ficou de pé por causa da fidelidade de Deus em produzir todos os meios para a salvação deles, das suas famílias e da nação que eles pertenciam, que era o povo de Israel. Então Deus continua mantendo a sua aliança com todas as famílias. Sabemos que as nossas famílias também têm seus erros, suas falhas, seus fracassos diante de Deus, diante do próximo, mas o nosso Deus, Ele continua cuidando de nós por meio da sua graça. No Salmo 89 mesmo, Deus fala sobre a família de Davi. Versículo 28, ele diz: conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência, e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos desprezarem a minha lei, e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos, e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões, e com açoites a sua iniquidade, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Então é o nosso Deus, com sua fidelidade, com a sua bondade, que mantém a aliança de salvação, de graça, para a salvação de muitas famílias. Então a gente vê que Deus usa essas pessoas para que elas também sejam instrumentos na mão de Deus para a salvação de muitas outras famílias.
Noé participou do dilúvio, da construção da arca. Sua família foi salva e se tornou uma família que abençoou muitas outras famílias num mundo totalmente mau, corrompido, que Deus havia se arrependido de ter feito o homem. Que Deus diminui o tempo de vida do ser humano para 120 anos, porque o homem se tornara cada vez mais mau e totalmente corrompido. A maldade estava por toda a face da terra. Então a família de Noé foi salva para que outras famílias também fossem salvas e abençoadas por Deus. Abraão foi chamado para abençoar todas as famílias da terra. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então todos os descendentes de Abraão, Isaque, Jacó, José, todos eles sabiam que Deus tinha uma aliança com eles para abençoar outras famílias. Deus usa a vida de Moisés para libertar e salvar a nação de Israel. Moisés, ele é direcionado, conduzido por Deus, para que aquela aliança de graça fosse oferecida, não somente para Moisés, mas também para as outras famílias. Em muitos momentos, Moisés, ele reconhece que o povo de Israel, ele se corrompia facilmente, mas ele continuava reconhecendo que a graça de Deus era uma necessidade do povo. Deus oferece as leis, os 10 mandamentos, e quando Deus oferece os 10 mandamentos para a obediência do povo, Deus ele faz também 2 tábuas, como um tratado, como uma aliança de Deus com o povo de Israel e com todos aqueles que obedecessem ao Senhor. E Davi também, ele, como rei de Israel, como um reinado que Deus abençoaria de gerações e gerações, ele se torna então o rei que vai apontar para Jesus, o filho de Davi, que viria para salvar vidas. Então as alianças bíblicas enfatizam que Deus, ele faz uma aliança com as pessoas, onde os princípios dessas alianças prometem estabilidade para aquelas famílias. Promete que Deus vai continuar cuidando, que Deus vai continuar mantendo as suas alianças estáveis, de tal maneira que as famílias podem vencer diversas circunstâncias difíceis, por confiar que é Deus que mantém essas alianças. Então cada aliança, desde a aliança feita com Noé, passando por Abraão, por Moisés, por Davi, e chegando a Cristo, elas mostram Deus trabalhando de tal maneira, propondo para esses personagens bíblicos, para as suas famílias, eles que eram escolhidos por Deus, para abençoarem outras famílias, para salvarem outras vidas. Então hoje nós também, juntamente com nossas famílias, nós somos chamados para sermos os representantes dessa aliança de graça, que Deus promete, que Deus mantém estável, e que mesmo quando as pessoas falham, Deus continua sendo fiel em manter a sua aliança de graça perante as famílias da terra. Então Deus faz conosco essa aliança de graça, mesmo sem mesmo sem a gente ter capacidade para cumprir os mandamentos de Deus muitas vezes, mas Deus sempre vai demonstrar sua graça e poder, cuidando de nós, mesmo antes de compreendermos seus planos e propósitos para a nossa vida.
Então é importante que nós olhemos para a aliança que Deus faz com as famílias, que Deus vai continuar preservando as vidas por meio da sua aliança, que é uma aliança eterna. E essa aliança eterna, ela foi selada com o sangue de Cristo. A nova aliança no sangue de Cristo. Há um texto interessante também, encerrando nessa manhã a nossa mensagem, que está em Efésios capítulo 2, e que fala exatamente da importância de sabermos que Deus, Ele tem uma aliança conosco, uma aliança de salvação. E esse texto ele vem após Paulo anunciar que a salvação é pela graça, não é por obras, é por meio da graça que nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, é uma aliança de salvação oferecida pelo Senhor. Mas a partir do verso 12, ele aponta para os gentios, que eles vão se unir com os judeus, como aqueles que creem na nova aliança proposta por Jesus. Os judeus que conheciam tão bem o termo aliança, mas nós como gentios não o conhecíamos tão bem. E o texto então diz lá no versículo 12 de Efésios, capítulo 2, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o que de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então nós que não conhecíamos as alianças da promessa e que não tínhamos esperança de Deus nesse mundo, nós fomos chamados, nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Então, por meio de Cristo, são derribados todos os muros e separações, para que tanto os gentios como os judeus pudessem fazer parte de um só corpo com Deus. Uma aliança apenas com Deus, uma aliança eterna feita por meio do sangue de Cristo. E o texto ele diz, continua dizendo no versículo 17, vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Então, as alianças que Deus vai trazendo durante toda a história bíblica, elas apontam para a nova aliança por meio do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, uma aliança eterna, uma aliança que não se modifica, que foi selada na cruz do Calvário, e essa aliança é que preserva as nossas famílias da morte eterna. É essa aliança que nos faz ter a certeza que Deus, Ele está cuidando de nós nesses tempos de pandemia, do Covid-19, e com a graça de Deus em breve isso vai passar, mas Deus ele vai continuar sendo o Deus de aliança, um Deus de promessas, um Deus que cuida de todos aqueles que confiam nele, um Deus que preserva a família. A família vai continuar vencendo as dificuldades, as lutas, todos os tipos de calamidades, porque é Deus
quem mantém a nossa família debaixo da sua aliança de graça. Então que Deus continue cuidando de você, do seu lar. Quero fazer com você uma última oração nessa manhã, rogando que a imensa graça de Deus, por meio de Jesus Cristo, seja comunicada ao seu coração, por meio do poder do Espírito Santo de Deus. Oremos nesse momento então. Pai de amor, Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por essa aliança, Pai de graça, que o Senhor tem decretado sobre a nossa vida, sobre a vida das nossas famílias. E sabemos, Pai, que não importa a circunstância, as lutas, os problemas que enfrentemos, sabemos que é o Senhor, por meio da sua aliança de salvação, de graça, de preservação, que cuida de nós, que cuida das nossas famílias. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer ao nosso coração sempre essa certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor nos protege por meio da sua aliança de amor, da sua aliança de salvação. Portanto, em nome de Jesus, Pai, que mais famílias possam saber dessa verdade, que Jesus é a aliança entre elas e Deus, que Jesus é aquele que foi na cruz para pagar o preço do nosso pecado, para que não ficássemos alheios às promessas da aliança de Deus. Portanto, Pai, em nome de Jesus, continua cuidando de nós nesse domingo, que a Tua aliança continue preservando a família. A família é a família bendita do Senhor. É o Senhor que cuida, Pai, de nós como igreja de Batovi, como povo de Deus. É o Senhor quem cuida de todas as famílias, para que elas pertençam à família da fé. Uma família que é cuidada, que é protegida, que é preservada e que é abençoada pelo Senhor com vida, com graça, com perdão, com reconciliação. E eu rogo, Pai, que o Senhor tenha misericórdia das famílias, Pai. Que quando os seus membros falharem, errarem, eles lembrem que o Senhor mantém a sua aliança e que eles corram o mais rápido possível até o Teu trono de graça, Senhor, para receberem socorro em ocasião oportuna, para que o pecado não prevaleça, mas que a graça seja maior do que todas as nossas falhas, os nossos erros, e que o Senhor, em nome de Jesus, continue tendo misericórdia das nossas famílias. Abençoa-nos, Pai. Nos dê um domingo abençoado na Tua presença. E cuida de nós, cuida do Teu povo, cuida da Igreja Presbiteriana de Batovi, família bendita do Senhor. É a nossa oração, agradecidos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Então que Deus continue abençoando a sua família, Ele preserva a sua aliança, que você tenha um domingo abençoado na presença do Senhor. E logo mais às 19 horas, você pode acessar o Facebook, o YouTube, onde teremos mais uma mensagem do tema Mosaicos da Criação, onde nós estaremos falando sobre o sentido da vida. O sentido da vida é confiar no Senhor. Deus abençoe. Bom domingo a todos. Cidade do norte.